Que tal transforme a ameaça em oportunidade? E nós estamos vivendo uma era, né? Nós estamos vivendo a era da pandemia, a era da solução com a vacina, a era de expectativa, a era de muitas coisas acontecendo, mas essas incertezas, elas podem tanto ser boas quanto podem ser, deixa eu só ajustar essa câmera aqui, pronto. Elas podem ser tanto boas quanto podem ser ameaçadoras, elas podem tanto ser oportunidades, tanto podem ser medidas que podem acelerar o nosso sucesso, como podem ser medidas que sabotam os nossos resultados. Então, o que talvez muitos de vocês estejam pensando, talvez muitos de vocês aí estejam se desafiando, é como eu vou distinguir, como eu vou realmente poder optar por coisas que me aceleram resultados, e talvez seja importante a gente ter uma margem de erro menor, e coisas que possam ser, em geral, a gente diz coisas que sabotam muitas vezes são o quê? Ilusões, na verdade, são falsos acertos. São medidas que a gente imagina que vão nos ajudar, mas que acabam nos levando, eu vou pôr entre aspas aqui, para o buraco. Né? Então esse é um momento de discernimento, esse é um momento de descobrir realmente o que fazer, como fazer, quando fazer. Hoje, numa segunda-feira aí, né? Segunda-feira, 17 de agosto, estamos entrando num segundo semestre que tem coisas boas. Muitas, né? Muitas coisas boas estão acontecendo, apesar da Covid, apesar da doença ser avassaladora. Né? Famílias estão sendo atingidas, entes queridos estão sendo perdidos. Essa realidade é avassaladora. No entanto, sobre essa realidade, nós temos pouco controle. Concorda comigo? Tem pouca coisa que a gente pode fazer. Nós, como indivíduos, nós, como pessoas, tem pouca coisa que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer é se cuidar, é preservar, é usar máscara, é usar álcool gel, é se expor menos a risco, é ter consciência de que a Covid é uma doença que mata. Então, esse é o ponto. Não temos controle sobre isso. Pode ter vacina? Pode ter vacina. Excelente se ela acontecer. Quanto antes ela acontecer, melhor. Poxa, vai ser um negócio da China se a vacina acontecer. Com certeza vai ser um negócio da China para o laboratório, para os laboratórios que primeiro oferecerem soluções para o mercado. Agora, nós estamos vivendo o quê? A expectativa do fato, né? Vai ter vacina. Pode olhar, laboratório, você quer olhar nas bolsas, os principais laboratórios que estão anunciando a possibilidade de criar uma vacina, suas ações estão subindo. Essa é a expectativa do fato. Então tem um monte de gente, tem um monte de capitalistas, investidores aí que estão pensando em lucrar, né? Lucro futuro. Deixa eu ir comprando ações no laboratório que talvez possa fazer uma vacina de sucesso. Né? É quase que o que aconteceu com a Pfizer quando ela lançou o Viagra. As ações dela bombaram. Então, muita gente, muito investidor está distribuindo risco aí e investindo em ações dos laboratórios. E se a vacina não funcionar? E se o teste não aprovar? Bom, esses papéis vão perder valor. Ok, esse é o risco especulador. Agora, independente, então, da questão cidadã, de nós nos protegermos individualmente e, como investidor, apostarmos na cura ou na vacinação, na prevenção da Covid,
E os seus negócios, os meus negócios, o que pode ser feito? Como pode? Como é que a gente pode olhar para o futuro? O que está nos ameaçando ou nos pondo medo em relação a esse futuro? O que está nos restringindo? Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto que aí nos pega nessa segunda-feira. Vamos dar uma pensada, vamos pensar juntos. Quais são os riscos? Quais são as maiores dificuldades? Então, um dos riscos é eu não ter dinheiro. Eu preciso de dinheiro para o meu negócio. Eu tenho capacidade de gerir, eu tenho capacidade de crescer, eu tenho capacidade, meu negócio tem capacidade de se desenvolver, mas nesse exato momento, durante alguns meses da pandemia, eu perdi caixa, perdi receita, não consegui adimplir, né? Não consegui pagar minhas parcelas, meus financiamentos, alguma coisa assim, e estou correndo o risco de ser executado. Esse é um problema. Essa é uma ameaça. É alguma coisa que tira a sua energia, traz preocupação e, com certeza, te enfraquece para o futuro. Tira valor, né? Diminui o seu valor futuro do seu negócio. Qual é uma solução para isso? Então, esse é um ponto. Essa é um quadro. A gente volta aqui para analisar. Vamos trazer um outro cenário. Tem um negócio, quero empreender um novo negócio, que estou vendo que ele pode ser uma oportunidade. Deixa eu pegar um caso que me veio essa semana. O setor de alimentação está passando por uma transformação tremenda. Restaurantes, principalmente, estão passando por uma transformação tremenda. Qual é a transformação? Muitos restaurantes estão fechando. Por quê? Porque eles não estavam preparados, como ninguém estava preparado, eles não conseguiram se recriar no novo normal, nessa situação em que quem conseguiu se recriar foram principalmente aqueles que tinham reservas, aproveitaram para reformar, aproveitaram para se ajustar, aproveitaram para estarem prontos para o novo normal. Esse é um caso. E o outro caso é aqueles restaurantes que conseguiram se adaptar rapidamente, principalmente na sua estrutura produtiva, e passaram a fazer delivery. Compuseram o mix deles com pouca gente no presencial e muita entrega. Vou dar um exemplo aqui bacana, brasileiro, um caso de sucesso, tá? Que é o amigo Zezinho, do restaurante Catetinho, lá da Ípica. A Ípica, até a semana passada, estava fechada. Olha só que interessante. Catetinho, a Ípica é um dos principais clubes aqui de Campinas. Uma das coisas tradicionais da Ípica é o almoço de domingo no restaurante central, que é o Catetinho, um lugar agradável. Muitas famílias estão acostumadas a almoçarem lá. Eu não vou todo domingo, mas é um lugar que eu gosto de almoçar. Tranquilo, agradável, bonito, comida boa, tudo de bom. Muito bem, a Ípica fechou, o clube fechou, não pode, não tinha, o Catetinho não podia atender ninguém. Eles tiveram a grande sacada rapidamente. Eles se organizaram como cozinha e passaram a atender pessoas como eu, que gostam de alta Catetinho. Ó, você pega, né? Como come lá o camarão Saint-Jacques do Catetinho em casa. E armaram uma estrutura sensacional de atendimento rápido, com drive-thru e etc. E bombaram. Foi um sucesso tremendo a produção alimentícia do Catetinho. Ele chegou até a comentar que, poxa, para ele, aquela situação de fazer delivery estava melhor do que o atendimento no restaurante físico. Ontem eu almocei lá. Então, já o delivery altíssimo, fila, né? O pessoal comprando, criou-se o hábito.
e poucas mesas. Talvez esse seja o novo normal dele. Então, um reequilíbrio em que ele atende menos pessoas no presencial, justamente prevenindo a pandemia, mas com uma composição muito grande de entrega. Então, se criou uma equação nova, equilibrada, talvez até mais rentável. Então, essa é uma solução. Então, há restaurantes que conseguiram fazer o que o Zezinho conseguiu fazer, que o Catetinho da época conseguiu fazer. Há outros que não conseguiram e fecharam. E há outros, né? Então, o caso que me chegou essa semana é um empresário com larga experiência no ramo alimentício que estava fora do mercado durante alguns anos, nos últimos 10 anos, mas tem conhecimento, tem knowledge, tem know-how, tem o business intelligence para o mercado alimentício e falou, poxa, agora está uma hora boa de eu entrar, porque eu já entro com a estrutura do novo normal. Então, vou entrar com aluguel do prédio mais barato, vou entrar com o número de mesas no baú, né, na praça, no salão de alimentação, já adequado para esse novo cenário. Vou estruturar a cozinha com delivery alto. Tá? Então, olha que interessante. Para alguém que estava fora, mas conhece o negócio, talvez essa seja uma oportunidade. Talvez o fato de estar fora justamente permite se mover rapidamente para o novo normal, enquanto que muitos restaurantes não conseguem se mover para o novo normal porque eles têm um peso pesado de estrutura, de empregados, de funcionários, de obrigações e assim por diante, que eles não conseguem ou não estão conseguindo levar junto e muitos preferiram fechar. Então, esse é uma outra situação de ajuste, a capacidade de ajustar o negócio ou transformar o negócio. Ao mesmo tempo, a oportunidade de investir num setor que está se transformando e entrar, então, com a configuração do novo normal, sem precisar passar pela alteração da velha estrutura. Isso é muito interessante, talvez vantajoso, para quem conseguisse associar o capital financeiro para fazer um investimento e fazer virar. Percebe que são oportunidades e para quem já está. Então, vamos voltar àquela situação. E quem está com alguma dívida, não está conseguindo liquidá-la, não está conseguindo vencê-la. Qual é o caminho? O caminho é aproveitar os novos bancos. Tá? Os novos bancos estão procurando o quê? Negócios seguros, oferecendo taxas mais baixas. Então, essa é uma situação para o quê? Você levar a sua dívida, mesmo que vencida, para um novo banco. Claro que ele vai te exigir, vai te checar, né? Mas ele está numa situação, os novos bancos que entraram no mercado, eles estão numa situação que eles estão procurando clientes. Enquanto que os grandes bancos têm excesso de clientes e ainda assim estão fazendo uma força para não perderem, os novos bancos estão procurando conquistar uma fatia do mercado. E para conquistar essa fatia do mercado, uma alternativa é comprar dívidas, é fazer a portabilidade de dívidas. Então, a habilidade, né? Você ter aí um consultor, alguém hábil isso, que possa te ajudar a levar uma dívida de um banco para outro banco, poderá ser, olha que louco, poderá ser uma oportunidade não só de redução de risco, porque corre-se o risco da execução de uma dívida, mas também a redução do custo do endividamento porque a taxa de juros está baixando. No Brasil está baixando, está no patamar no qual nunca esteve antes. Nós estamos falando de juros anual de 2% ao ano.
E, além disso, quer dizer, num cenário mundial, os juros estão negativos. Então, com esses dois casos, o que dá para a gente perceber é que são casos de ameaças, mudança de um setor, né? Peso de alavancagem financeira. Então, são dois casos em que muitas pessoas, muitos empresários estão, sim, sofrendo, né? Estão, sim, numa situação de bloqueio, ou estão sendo aí, vamos dizer, estão numa situação de sabotados, pode ser até autossabotagem, mas sabotados pelas circunstâncias. Qual é a atitude? A atitude é, primeiro, se tem autossabotagem, tirar ela do. E daí sim, a gente vai ter que acionar a inteligência emocional, inteligente demais. Sair da autossabotagem. Segundo, se o sistema tá sendo sabotador, então trocar o sistema, mudar o ambiente, mudar o sistema. Né? Trocar de parcerias, trocar de parceiro financeiro, trocar de agente financeiro, enfim. Criar um novo arranjo produtivo, uma nova forma de associação para vencer esse momento, transpor esse momento, transpor essa barreira. Então, nós vamos ver, basicamente, eu trouxe como exemplo dois cenários. Se você perguntar que bancos novos que tem aí, tá, tem vários bancos, mas um deles é o Nubank, outro deles é o Interbank, né? E os outros são os próprios bancos, a rigor, linhas de crédito, que são derivadas do BNDES, são derivadas do próprio programa de governo, mas a estrutura bancária, que é muito conservadora, tem a Câmara do Banco do Brasil e Caixa Econômica, não tem conseguido atender, principalmente, quem está endividado, principalmente empresas que estejam com problema de alavancagem. Mas os novos bancos estão sendo mais ágeis, estão entendendo esse momento como um momento oportuno para crescer no mercado e estão crescendo, e estão fazendo negócios. Então, a gente vai ver muito esse grande cenário, a gente vai ver aí esse arranjo de mercado acontecendo. E essas são as principais características que nós estamos observando. O momento é um momento que requer atenção, é um momento que para muitos é um momento tenso, mas dá para olhar para o futuro de forma promissora, de forma que dá para se resolver o presente e se caminhar para o futuro. Deixa eu acenar aqui para a nossa audiência, aqui, ó. O pessoal que está nos acompanhando. Então, olhando dessa maneira, o momento é de arregaçar as mangas mesmo, não tem outra alternativa. Não dá para parar para chorar. O momento não é de chorar. O momento é de arregaçar as mangas e construir soluções. Porque existe possibilidades. Tá? O choro são para as perdas familiares, o choro são para as perdas de entes queridos. Sim, para esses a gente deve chorar em homenagem à perda, ao sentimento. Mas para os negócios, a solução não é chorar. A solução é criar alternativas, considerando que há possibilidades de parcerias. Então, há oportunidades para startups? Há. Ainda esse fim de semana, conversando com um amigo, estávamos falando de uma startup. Ela tem uma solução sensacional para construir integrações de dados para pequena e média empresa em sistemas do SAP. Poxa, isso é um mercado mundial sensacional, um mercado muito grande. Uma empresa como essa, com uma solução ágil, tem enorme oportunidade de crescimento.
que ela precisa? Eleger, né? Olha só que interessante, eleger quem ela quer como sócio capitalista ou sócio anjo para acelerar o negócio. Então, veja, esse é um caso em que a taxa de sucesso é muito alta. Então, tem capital correndo atrás, disputando esse projeto. Caso de restaurantes, caso um pouco mais sensível, um caso mais não é tão certo de que o resultado possa ser tão pronto ou tão certeiro. Precisa de um business plan aí mais cuidadoso. Mas, mesmo assim, pode ser uma alternativa, pode ser um caminho. Nós temos visto aí soluções acontecendo. E para quem está trabalhando no mercado, para quem tem credibilidade ou para quem tem capacidade de gerar receita, essa negociação de transição, a solução são novos bancos, a solução são novos parceiros financeiros. O que a gente pode concluir aqui? O que a gente pode concluir é que nada é fácil, nada é óbvio. Nada. Solução pronta não tem. Há problemas e há resolução de problemas. A resolução de problemas requer dedicação, a resolução de problemas requer comprometimento, a resolução de problemas requer arregaçar as mangas e produzir, tanto no sentido criativo, no sentido de business intelligence, entender o negócio e criar uma solução, como no sentido de construção de parcerias. Então, essas são os principais pontos, essas são as principais formas de se caminhar, de se evoluir. Sabendo que há trabalho. Quais são as perspectivas? Considerando tudo isso, quais são as perspectivas para os próximos 12 meses? Cara, os 12 meses é muito, é um prazo muito longo. Então, vamos construir blocos de 3 meses. Então, nós estamos falando aí de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e daí vamos entrando em ciclos de 3 meses, chegamos em agosto do ano que vem. Para esses próximos 3 meses, quem está aqui no abastecimento, quem está na construção civil, o mercado andou. O mercado gerou multiplicador, gerou inclusive crescimento. O que poderá fazer falta? O grande fator impactador foi, sim, o plano keynesiano do governo, que liberou R$ 600 para milhões de pessoas, e isso impactou a economia no Brasil inteiro e gerando reformas em casas e acertos em construção, né, composição, inclusive, de mão de obra do próprio proprietário, com compra de material e etc., e reformas de casas. Foi muito forte. Novas construções, também muito forte. Interiorização de novos projetos. Tá? Isso está sendo no Brasil em geral, e principalmente aqui no estado de São Paulo, isso está sendo muito forte. Sair, né, a população vendo possibilidade de vir para o interior e para o litoral e ter mais qualidade de vida e menos trânsito, menos tempo de trânsito, com mais home office, com novas composições. Então, essa é uma tendência. É uma tendência de 3 meses, de 6 meses, podemos dizer, na virada do ano. O que poderá faltar? Poderá começar a faltar o quê? Os R$ 600, tá? Porque não tem, ele não vai continuar, ele é caro para o governo, é um investimento alto. Então, ele é um investimento social que deu resultado, mas a briga é o quê? Continuar financiando isso gera endividamento. Ao gerar endividamento, né, quebra orçamento. Gera o quê?
rolagem de dívida pública, né, alteração, subiu o teto de gastos, alavancagem fiscal, né? Precisa se mudar a lei, porque senão o executivo vai ter penalidade aí criminal. Então, precisa mudar a lei. Então, é mais ou menos isso que vai se estar em discussão aí de outubro e novembro, tá? Põe mais dinheiro e alavanca endividamento público, tá bom. Ao mesmo tempo, os juros caíram, então o custo da dívida vai ser menor. A possibilidade de rolar a dívida aumenta. Então, são essas discussões aí que Paulo Guedes, sua turma, e economistas e políticos vão estar enfrentando. Se a gente avançar um pouquinho, onde tem um grande potencial forte de sustentação da economia brasileira, gerando repercussão em todos os setores da economia. Agronegócio. Grande resultado no momento, perspectiva de crescimento e grande resultado futuro, porque os preços internacionais estão favoráveis, porque a demanda de alimento aumentou. Então, nesse mercado, a competitividade brasileira é conhecida, o Brasil é eficiente, é um dos players mundial e por aí pode vir, então, possibilidade de crescimento. Então, isso afeta o quê? Centro-Oeste, Sul, né? Que é forte em agronegócio, Centro-Oeste, Minas Gerais também, tá? E pega aqui, sobe para uma topia aqui, toca, né? Toca lá nas bordas da floresta amazônica. Tá, ok. Então, e essa é mais ou menos a composição aí do agronegócio brasileiro no PIB, né? Total, aí pode, né, crescer, pode ter avanço. Com um dólar, né, gerando mais reais, quer dizer, com um real mais fraco, você tem uma melhor distribuição de resultados aí intersetorial. Então, isso para o setor do agronegócio, de novo, ele distribui também, ele interioriza. Ao invés do dinheiro entrar na base da pirâmide, do ponto de vista econômico, como foram os R$ 600, não, ele não entra, o setor agrário não é tão básico assim. Claro que você tem a agricultura familiar, mas você tem a produção de grãos e o setor exportador da carne, a renda é mais concentrada. Ok, só que você entra numa outra base, você entra na base geográfica, você interioriza a renda, e essa renda, para vir lá do campo, para chegar na cidade, ela vai gerando multiplicadores econômicos, tá? Que vai desde para levar soja, para levar o boi, você vai ter que fazer transporte, então entra o setor logístico, então você já começa a ter distribuição e geração de serviço e distribuição de renda. Então, são esses os cenários, tá? Se a gente pegar curto prazo, se a gente pegar, quando for curtíssimo prazo, né? Nós estamos falando 2 a 3 meses, a gente tem um cenário de 3 a 6, o agronegócio tendo maior importância, e um pouco mais que isso, dependendo do que acontecer com o Covid e com o mundo, ou com a Covid e com o mundo. Então, não dá para ter previsões muito longas. As variáveis são muito não controláveis. Tem muita informação que não dá para controlar, não dá para prever, não dá para apostar com certeza. Mas as principais variáveis estão aí, num horizonte de curto prazo, 2, 3 meses, um horizonte um pouquinho mais longo, de até 6 meses. Nesses cenários, tem muitas oportunidades. Tá? Se você perguntar para os bancos, a maioria dos bancos conseguiu solver as suas inadimplências, gerando, renegociando e alongando contratos, diminuindo taxa de juros, barateando e criando viabilidade. Setor do agronegócio já estamos vendo, setor do comércio
que foi muito afetado, cresceu muito com o comércio eletrônico, e o curioso é que, com a volta do mundo presencial, o comércio eletrônico não diminuiu. Isso é uma tendência mundial. Então, a gente tem aí uma redução de custo, uma alavancagem de eficiência. Enfim, falamos então de sabotadores. O que está sabotando o seu futuro? Vê se tem sentido para você. A gente falou do medo, mas o principal sabotador talvez seja a dificuldade de enxergar, principalmente parcerias, construção de soluções, eventualmente procurando novos parceiros e novos arranjos. Talvez essa seja uma das principais soluções. Recombinação do arranjo produtivo envolvendo capital, trabalho, relacionamento, alavancagem e acesso ao futuro. Pessoal, amanhã nós vamos falar de novas tendências, nós vamos falar um pouco, amanhã é meu dia de ter conversado, de eu contar do que eu tenho conversado ao longo do dia no Brasil e fora, tá? E principais casos acumulados ao longo da semana. E amanhã nós vamos estar compartilhando com você. Quero deixar aqui o nosso abraço, nosso boa noite a vocês que participaram